Mas, gente, começando do começo, né? Isso aí. Pra gente... Entender. O nosso público aqui, ele é de um nicho não tanto industrial, né? O Sim. nosso público aqui do online, ele tem os seus processos produtivos em casa, muitos deles laminam também, muitos deles têm algum processo de uma pequena rotomoldagem ali, alguma coisa mais básica. Sim. Mas quando a gente fala de enrolamento filamentar, né? O rolamento filamentar é o filament wind, né? Isso, ah, tá. Vai que eu tô falando besteira aqui. É isso aí, Mas quando a gente fala do enrolamento filamentar, né, da pultrusão, é um universo que muitas pessoas, eu digo que talvez 90% ou mais dos nossos ouvintes aqui, sim, eles não sabem o que é. Sim. Então, eu acho que assim, é um desafio a gente ensinar uma coisa complexa para uma pessoa que não tem a menor ideia do que é. Exato. Mas eu gostaria de tentar propor esse desafio para vocês. Sim. Vamos começar explicar por aqui, o que é, o que são esses processos, para que serve. Legal, legal. Vamos falar sobre essa peça, uma peça simples que fica no nosso estoque lá para mostrar aos clientes, né? Esse é um tubo utilizado por um fusível para a Companhia de Energia Elétrica. Tá. Né? Uma empresa de Sorocaba que lançou esse desafio para a Corte Fiber, falou, eu tenho uma peça da China de filamento winding, eu preciso produzir isso aqui no Brasil, não quero mais importar essa peça. Certo. E nós desenvolvemos a máquina, uma máquina que estava fora de catálogo, foi um desenvolvimento para esse cliente, onde precisava construir o tubo através do processo contínuo de filamento winding, né? Que nada mais do que uma série de fios, aí chegando até 60 fios, fazendo um enrolamento, impregnando esses fios 100% fibra de vidro na resina e catalisadores numa bandeja da máquina e fazendo um enrolamento em cima de um molde onde nasce a peça em fibra de vidro. Posso ver? Então esse daqui é um enrolamento filamentar em pequena escala. Em pequena escala. E hoje a gente tem tubos nessa pegada. Exatamente. De tamanhos infinitos. Nós temos clientes no Chile que são dedicados a tubos especiais para mineradora de cobre, né? O Chile hoje é uma das maiores mineradoras de cobre do mundo. Então tem uma empresa dedicada lá à produção de tubos. São tubos aí com paredes de 20 milímetros filamentado. Um processo. Então vai muita resina, muita fibra e muito tempo de mão de obra. É, né? O Roving que usa no caso. O Roving. Almscorn. A Almscorn é uma grande parceira da Corte Fiber, né? A gente vários tryout de máquina, a Almscorn ela faz parte desse processo acompanhando o desenvolvimento. Uma empresa dessa envergadura tem que ser a Almscorn. Exatamente. Então é uma das maiores aí do mundo, fabricante de fibra de vidro, né? E a empregabilidade, hoje um produto, você tem aí 70% desse tubo é fibra de vidro. Uau. Né? E os 30% é a resina com os seus catalisadores. E né? Só usa um tipo de Roving normalmente? Sim, ele é um modelo, só que ele tem diferenças de techs, né? Que são o tamanho. Isso aí, exatamente. 200, isso. Tá. Mas você pode trabalhar na máquina desde um Tex 1100 até um Tex 8800. Então tem uma empregabilidade aí boa. E aí ela vai. Tem algum vídeo que a gente consegue, entender? Sim. Rolamento filamentar. Pesquisa alguma coisinha aí só pra o gente. O YouTube é a nossa página, Corte Fiber, tem vários vídeos aí, produzindo poste, tanques, tubos. Tem YouTube. Só digitar Corte Fiber vai direto na nossa página. Ele vai como se fosse costurando, assim, é uma máquina. Exatamente. Nós desenvolvemos um software, né, onde você programa o diâmetro do tubo que você quer produzir, o comprimento dele. A máquina ela permite trabalhar até 15 metros de comprimento, né? E aí você define nesse software qual o ângulo que você deseja. Esse é um exemplo de uma máquina de tanque. Dá um play. Então, só para a galera que está assistindo entender. Aqui a gente está falando de um tubo que pode se transformar num tanque com o mesmo processo. Isso. O que vai mudar é característica de máquina e tamanho de molde. Aí é lá na fábrica de vocês? Esse provavelmente. Sim, isso é um tryout na nossa fábrica. Na fábrica mesmo. Né? Você pode ver que está rodando um teste com fibra de vidro seco. É fantástico, né? Esse é um tanque, provavelmente, para uma estação de tratamento de água e esgoto. Esse filamento, essa é a fibra de vidro, né? O Roving. Isso, o Roving. 100% fibra de vidro. Aí é um teste e está seco, né? Ó. Esse é um tanque gigante. A estrutura dele, então ele é laminado, né? É uma laminação, uma laminação. E o tubo embaixo é do quê? O cilindro. Esse cilindro esse aqui é metálico. Né? E aí depois ele desplaca. Esse aqui, se eu não me engano, é um cliente da Argentina. Esse aqui é um tanque de combustível. Puxa. Ele tem que acontecer enjaquetar ele, né? Em fibra de vidro. O sistema de desmolde dele ele pode ser... Fantástico, né? Olha o que de fibra de vidro aí. O sistema de desmolde, conforme o Bidu falou, ele é sistema de arraste. E você tem duas situações. Ou você usa um Terfane, que é um plástico, ou o nosso desmoldante, que também faz a
Tem a mesma eficácia na hora de extrair a peça do molde. Entendi. O desmoldante ele é muito eficaz na questão dos postes e tubos. Isso. Porque você tem... É o plástico que pode ser usado para desmoldar também, que a gente chama de terfane, né? Isso. Isso é de extrema necessidade, né? Para você não ter o contato Terfane direto da resina com o aço, né? Só que, tipo assim, ele gera resíduos, enfim, né? Então, a gente desenvolveu uma tecnologia em desmoldante, que é o nosso desmoldante 6700, que aplicando sobre o substrato, a gente consegue ter uma desmoldagem bem eficaz. Perfeito. E esse desmoldante, ele é semi-permanente? Não, esse aí é como é de arraste, é 1 para 1. Aplica. Tem que aplicar toda vez? Toda vez tem que aplicar. Até por causa da dimensão, do tamanho do substrato, né? E essa parte de desmoldagem deve ser uma loucura, né, cara? Como que funciona esse arraste de desmoldagem no negócio dessa envergadura? Tem um extrator, né? Isso. Geralmente, no tanque, você pode trabalhar também com um mandril colapsável, né? Então, você faz o enrolamento, depois ele fecha e aí você saca o casco do tanque inteiro. Caraca! Isso. E aí também tem outro processo, que é um processo bexiga, onde você monta as lâminas, a base do tanque, que tem contato com o produto final, coloca o fundo, o topo, né? Aí você monta umas aranhas metálicas, lança ele na máquina e faz todo o filamento, né?